Fala galera, beleza? E a pergunta que não quer calar hoje: qual chuveiro gasta mais energia? É o chuveiro de 110 ou 220? E nesse dia eu estou trazendo aqui uma explicação para vocês como é que é a parte do consumo de energia, para vocês entenderem o que faz realmente gastar energia. Se é a entrada da fonte, que seria a tomada, por ela ser 110 ou 220, ou o aparelho em si. Então, primeiro a gente tem que saber, a gente tem que entender como é que funciona a eletricidade. E a gente precisa tomar por parte das grandezas da eletricidade. Então, a primeira grandeza que eu gostaria de falar para vocês seria a tensão. O que significa tensão? Tensão é a força que impulsiona os elétrons. Onde seria essa força? Por exemplo, quando a gente fala, eu vou medir a tensão de uma tomada, eu vou ver quanto que aquela tomada vai me dar de eletricidade, de volt. Então a unidade de medida da tensão são volt. Então ali, vamos dizer, ele deu 127, ou ali deu 220, ele deu 110 ou deu 220. Então eu sei que ali tem 220 volts ou 110 volts, entendeu? Então ali a primeira unidade de medida, que eu gostaria de passar para vocês é o volt. O volt, ele é a força que impulsiona o elétron. O segunda grandeza é a corrente. A corrente é a quantidade de elétrons que passa por segundo no condutor. Então seria 1 ampere. Então eu vou medir ali quanto de amperagem, quanto por exemplo, como eu vou dar um exemplo de amperagem. Por exemplo, eu tenho uma porta grande de cinema. Vamos dizer ali que tem a capacidade de passar 20 pessoas uma do lado da outra ao mesmo tempo. Então, aquelas pessoas passando naquela porta é como se fossem os elétrons passando. Então, eu estou medindo ali quantas pessoas estão passando na porta. São 20 pessoas. São 20 pessoas, não tem como passar mais. Se, por exemplo, vamos dizer que essas pessoas fossem muito fortes. Para passar outras pessoas do lado ao mesmo tempo, teria que quebrar aquelas paredes para ela passar. Então, você está entendendo qual é a diferença da amperagem para tensão? A amperagem ela vai falar que, por exemplo, um condutor de 1,5 milímetro, ele tem a capacidade de passar, vamos dizer, 20 amperes. 20 amperes não, se eu não me engano é 15 amperes no máximo, agora não estou muito lembrado. Então ele está falando ali que 15 amperes ele pode passar um do lado do outro assim, ao mesmo tempo, por segundo, entendeu? Para você passar mais assim, elétrons ali, mais elétron naquele condutor, você teria que ter um cabo mais grosso. Por isso que tem, por exemplo, por isso que tem o fio de 1,5, um fio de 2,5, o fio de 3,5, entendeu? O de 2,5, o fio de 4 milímetros, fio de 6. Então, o que vai mandar a você qual o cabo que você vai precisar, eu vou explicar depois para vocês, mas é a quantidade de elétron que vai passar ali. Qual é a amperagem do equipamento? Meu equipamento ele puxa 5 amperes. Então eu sei que um cabo de 1,5 a determinada distância, também a distância também interfere, ele vai me dar a capacidade de instalar aquele cabo ali, entendeu? E eu gostaria de falar de resistência, mas a resistência, o que significa a resistência? A resistência é a dificuldade de passar de passar o elétron, a dificuldade de passar a energia para um determinado circuito isolante ou circuito semicondutor. Mas mais um ponto que eu gostaria de deixar mais com vocês seria a respeito da potência, que aqui tem tudo a ver com o nosso estudo. A potência é a quantidade de energia concedida por uma fonte, entendeu? A quantidade de energia concedida por uma fonte. Então, é por isso que eu gostaria de explicar para vocês que o que faz o equipamento, por exemplo, um chuveiro gastar mais energia, um chuveiro
ser mais econômico não significa por ele ser 220 ou 127, significa por ele ter uma potência X. Repara aí, eu vou colocar uma foto aí para vocês vão ver que vai ter, por exemplo, chuveiro de 5.500, chuveiro de 4.500, sei lá, determinado equipamento de 2.000 watts, é o watts, assim, ó, W. O que vai mandar o consumo de energia da sua casa não é a tensão 110 e 220, é a potência do teu equipamento. Por exemplo, você tem que se atentar no seu equipamento. Seu equipamento ele puxa 1.000 watts. Então você sabe que o seu consumo vai ser 1.000 watts. Então depois eu vou explicar para vocês como é que se faz o cálculo de consumo da sua casa, para você saber quanto que você está gastando e para você bater na sua conta de luz, para ver se realmente aquilo que você está gastando está certo na sua conta de luz. Entendeu? Então, por exemplo, eu acabei de falar para vocês que a potência é a quantidade de energia concedida por uma fonte. E essa fonte seria o que? Fonte seria a parte primária da onde vem a alimentação. Por exemplo, seria a tua tomada. Então a tua tomada ela sai 110. Então o que está explicando? Que a quantidade de energia, ela vem da fonte, mas ela é consumida na potência no seu equipamento. Entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho um equipamento, vamos dizer, se eu tenho um ar-condicionado de 9.000 BTU, uma potência, vamos dizer, eu não me lembro a potência, mas estou dando um exemplo, com uma potência de 500 watts. E eu tenho um ar-condicionado de 9.000 BTU, com uma potência de 500 watts, 127, um de 9.000 com 500 watts, 220, um de 9.000 de 500 watts com 127, os dois vão ter o mesmo consumo. Porém, se eu fizer uma instalação 220, eu vou ter a condição de gastar menos material. Você vai economizar no material que vai instalar na sua casa. Por exemplo, para eu instalar um equipamento de 220, eu posso dividir pela metade daquilo que eu iria instalar no 110, entendeu? Porém, por exemplo, se eu gasto, vamos dizer, se eu gasto um fio de 4mm, uma instalação de 110, e eu gasto, não seria numa instalação de 220, eu gastaria 2,5, eu prefiro particularmente colocar o cabo de 4mm mesmo. Por quê? Porque nós sabemos que quanto maior a distância do seu equipamento maior vai ser a queda de tensão. Quanto maior a queda de tensão, você vai abaixar a sua tensão. Quanto maior você abaixar a sua tensão, você vai elevar a sua corrente. Entendeu? Então, por questão de segurança, entendeu? E até mesmo por questão de amanhã ou depois, o cliente ele querer mudar o equipamento, querer colocar um equipamento mais potente, eu sempre eu coloco, por exemplo, se era para colocar 2,5, eu coloco 4. Isso assim, eu tô falando em circuitos específicos, como ar-condicionado, micro-ondas, chuveiro elétrico, entendeu? Esse forno elétrico, esses equipamentos que são necessários fazer uma instalação individual, entendeu? Então eu prefiro botar assim, por causa da queda de tensão. Então se você tem um equipamento que ele puxa assim, porque a potência dele é relativamente alta, que vai dar um consumo significativo para o seu cliente, então eu aconselho, se tá pedindo 2,5, por exemplo, o equipamento lá ele puxa 16 amperes. Eu sei que um cabo de 2,5 ele aguenta até 21 amperes. Eu prefiro colocar um cabo de 4mm para ele sanar a parte da queda de tensão e para dar uma segurança também para o meu cliente. Se amanhã depois ele quiser botar um equipamento mais forte, ele não vai ter que precisar pagar outra mão de obra para mim para estar fazendo o mesmo serviço, entendeu? Eu prefiro por isso. Então a resposta que não quer calar, a resposta valendo $1 milhão. Qual é o equipamento que puxa mais? O 220 ou 127? Aí eu falo para você, depende da potência que vai ser usado. Então toda vez que você for fazer um cálculo de corrente, um cálculo de consumo,
eu gostaria de aconselhar a vocês que visse a corrente, que visse a potência, perdão, que visse a potência, não visse a corrente, entendeu? Porque a corrente vai te mostrar qual o cabo que você vai usar, mas a potência que vai falar realmente o consumo dele, se ele vai gastar menos ou mais. Até para você mesmo que é cliente que está ouvindo esse vídeo, que se achou interessado de ver o vídeo, até na hora mesmo de você fazer uma compra de equipamento, você se atente na parte da potência, porque aí você vai balancear para ver qual equipamento que vai gastar mais ou gastar menos na sua casa. Valeu? Então essa dica que eu gostaria de deixar para vocês. Eu tô para fazer aqui uma videoaula de montagem de quadro elétrico. Ali eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para fazer o cálculo, para dimensionar os disjuntores, qual o barramento que você vai usar, de quantos milímetros, entendeu? Então se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreve, compartilha com seus amigos, me ajuda para que eu possa continuar estar desenvolvendo materiais que pode estar ajudando alguma pessoa com algum problema ou até uma curiosidade como essa. Valeu, pessoal, um abraço aí. Rafael Prefel, sempre dando dicas, sempre aconselhando e sempre estou aqui às suas ordens. Só me chamar que a gente bate um papo legal. Valeu, um abraço aí.